3 motivos para você esquecer o que estuda e como resolver isso. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para você os 3 piores motivos que fazem você não lembrar do que você estuda, fazem você perder tempo, aí você estuda, não consegue lembrar daquele negócio, seja para prova, concurso ou faculdade. Então assista esse vídeo até o final para eu apresentar esses 3 motivos e já, depois de assistir, coloca nos comentários qual desses motivos que está atrapalhando você. Eu também vou falar como resolver cada um deles. Vou começar aqui com o primeiro. Lembrando que o último é o pior. Deixei aqui, né? Deixei o último pro final, porque ele é o pior. Mas o primeiro motivo para você esquecer o que você estuda: desuso da informação. Olha o que... Esqueci até de falar. Todas essas dicas aqui eu retirei desse livro Como Aprender Mais, do Geoffrey Dudley. Já trabalhei com esse livro aqui no canal do Professor Piscine aqui no YouTube. E ele fala o seguinte, o autor fala uma coisa interessante. É comum alguns dias depois de estudar esquecer o que estudamos. Eu já falei várias vezes. As pessoas têm uma péssima noção de achar que uma única leitura ou um único estudo é o suficiente para aprender determinado assunto. Ainda mais temas complexos. Tá? Temas complexos. Você tem que lembrar que você tem uma bagagem de conhecimento. Você já tem uma carga de conhecimento que você carrega consigo mesmo. Professor Piscine, o que significa isso? Carga de conhecimento. É o simples. Se você é um estudante adulto, que geralmente é o que eu trabalho aqui no canal do Professor Piscine, você já tem uma série de aprendizados. Então, digamos que você goste de geologia. Você é apaixonado por rochas, minerais e toda aquela coisa. Quando você faz a leitura de um livro de geologia, você aprende com mais facilidade, é mais rápido. Às vezes, talvez você até leia um livro e lembre com mais facilidade. Aí você vai se preparar para um concurso da área do direito. Você não está muito lá na área da geologia, você fala, quero fazer um concurso na área do direito para depois eu ficar cuidando das minhas rochas em paz. E aí você começa a estudar direito, estudar a matéria direito, aí você percebe que você lê, assiste a aula e o negócio não fica na sua cabeça. Você acha que uma única leitura vai funcionar. Por quê? Porque você fazia isso com geologia. Mas é porque você tinha base. Ou seja, você estava há muito tempo, é uma área de interesse, você é motivado para aprender. Isso eu estou levando em consideração se você já é estudante, se você já estudava sobre a área da geologia. No meu caso específico, eu sou formado em História, da área da Educação, meu mestrado é em Educação. Então tudo que eu leio da área da Educação e em História, que eu leciono em História, é mais fácil para eu lembrar. É muito mais fácil. Por quê? Porque faz parte do meu dia a dia. Eu utilizo a informação. Não a informação específica que eu estou estudando, mas toda essa bagagem de conhecimento facilita no meu cérebro e na minha mente para que eu memorize aquela informação. Não espere lembrar das coisas com apenas um estudo ou uma leitura. Você precisa criar o hábito. Falamos tanto disso aqui, né? Hábito de estudo. Reler, reler, reler. Professor Piscine, quanto tempo demora para eu aprender o conteúdo? Depende do seu tempo de dedicação. Depende do seu tempo de dedicação. As pessoas gostam de mencionar aquela regra das 10.000 horas. Né? Por quê? Porque uma pesquisa demonstrou que para que com violinistas, violoncelistas ou violinistas, eu não me recordo agora, mas demonstrou que para se atingir a proficiência em tocar um bom violino, um bom violoncelo, era preciso 10.000 horas de prática. Existe essa ideia. Isso funciona na questão de tocar um instrumento. Na questão de você estudar um conteúdo, vai depender muito do seu envolvimento com o conteúdo, do seu envolvimento com os estudos. O mais importante que você precisa fazer é ter um sistema de revisão. Eu falo muito disso com as pessoas. Eu falo muito disso no método 5. Eu falo muito disso quando faço um acompanhamento. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa que ela está fazendo MBA. Eu já até falei desse exemplo aqui. Ela estava estudando para MBA. Inclusive, eu até falei com ela ontem. Ela disse que já passou para as provas, agora está na outra fase para as escolas lá que ela vai selecionar, vai escrever os ensaios lá de tal dela. Mas a prova ela já conseguiu passar. E uma das coisas que nós fazemos muito é esse processo de revisão constante. Estudo constante. Repetição, repetição, repetição. Que ajuda no processo de aprendizado. Revisão inteligente, rever o conteúdo. Então, se você assistiu a aula hoje, assista ela novamente depois, veja novamente essa matéria,
estude novamente essa matéria. Faça, e uma coisa que eu tenho falado bastante aqui é, faça com que os estudos tornem-se parte da sua vida. Torne-se parte da sua vida. Eu vejo muitos estudantes para concurso público que eu já atendi, que tinham uma imensa facilidade, e não eram da área do direito, de memorizar a disciplina de direito. Por quê? Porque eles eram interessados, por exemplo, por assuntos políticos. O cara ficava vasculhando lá aquela coisa de legislação e constituição, e todo esse interesse em política por parte desse aluno facilitava para ele aprender a disciplina de direito, porque ele tinha gosto por aquilo. Significa que todos, para aprender algo, precisam gostar necessariamente? Eu acho que é um facilitador. Tá? Não precisa necessariamente gostar, mas eu acredito que é um grande impulsionador, um grande facilitador. Torna a sua jornada de estudos mais suave, mais tranquila. Né? Você não gostar de estudar vai exigir muito mais disciplina e força de vontade. E você é capaz de fazer isso sim, com disciplina e força de vontade. O que você deve fazer então? Ter um sistema de revisão. Entender que quando você assiste uma aula, quando você lê um livro, quando você assiste uma videoaula, não fica com aquela ansiedade de querer aprender na hora. Fala, não, depois eu vou rever isso. Aí um sistema organizado de revisão ajuda. Eu lembro uma vez, uma pessoa que falou assim pra mim, professor, não sei se ela estava estudando para faculdade de veterinária. Ela falou, professor, mas será que revisão ajuda? É tanta matéria. Eu falei, o seu problema é que você não confia no método. Você não confia no sistema que você tem. Porque você tem estudado e não aprendido. E isso vai caindo a sua confiança. Quando você organiza o seu sistema de revisão, e uma coisa que eu falo sempre no acompanhamento, precisamos de tempo. Não espere as coisas para amanhã. Então, à medida que nós organizamos o sistema de revisão, colocamos em prática esse sistema, a coisa vai fluindo, o aluno vai criando confiança no método e ele vai aprendendo. Por isso que você precisa ter um sistema que você confie. De revisão, de prática, de método de forma geral. Para você sentir que está aprendendo. O grande problema às vezes é isso. Você desconfia, fala, será que estou fazendo certo? Será que é desse jeito mesmo? Tá? Estruturar um bom método. Para isso tem um canal, tem muito vídeo aqui, tá, pessoal? Dá uma vasculhada, põe na pesquisa. Sempre que vocês estiverem no YouTube, pesquisa assim, o tema e coloca meu sobrenome, Piscine, P-I-C-C-I-N-I. É Pitini, mas eu falo Piscine. Você coloca lá, por exemplo, memorização, coloca memorização Piscine. Lembrar das coisas Piscine. Porque eu já falei de um monte de coisa aqui e vai cair no videozinho meu que eu falo alguma coisa. Tá? Pesquisa assim no YouTube ou no Google, que eu tenho site também. Eu produzo muita coisa, dá uma vasculhada aí. Segundo motivo para você esquecer o que você estuda. Interferência. Olha o que o Geoffrey Dudley, do livro Como Aprender Mais, que está aqui comigo, minha fonte para esse vídeo, está falando. Durante o processo de consolidação, o traço de memória ainda é suscetível à interferência de outras atividades mentais. O que é processo de consolidação que ele fala aqui? É quando você fixa o conteúdo na memória. Né? O termo científico é consolidar, na memória de longo prazo. Quando você começa a estudar, o que o seu cérebro faz? Vamos aqui imagine que o seu cérebro conversasse com você. Ele chega ali, você pega aquela informação. Acabei de estudar isso aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de informação, uma aula de português. Está aqui, ele segura. Ele fala, cara, eu vou ficar com isso aqui para esse cara usar. Se ele precisar... Por quê? Porque o seu cérebro quer economizar energia. Ele é meio preguiçosinho, tá? Mas ele não vou falar preguiçoso, ele é eficiente. Ele fica com isso aqui e fala, tá aqui a informação, esse cara vai estudar. Se ele não usar isso aqui de novo, eu jogo fora. Se você não usa de novo, o que o seu cérebro faz? Pum, joga fora. Se você usa de novo, o seu cérebro fala, peraí, deixa eu segurar isso aqui direito, porque esse cara usou de novo. Se ele usou de novo, eu preciso ter facilidade de acessar essa informação. Se você usar de novo, o seu cérebro vai falar, puxa, cara, esse cara tá usando isso aqui de novo. Putz, eu vou ter que guardar isso aqui em algum lugar. E aí ele guarda. Tem um bolso aqui, ó. Ele guarda. Guarda no bolso. Tá aqui. Quando esse cara precisar da informação, eu vou mostrar aqui pra ele. Tá? Lógico que estamos simplificando ao máximo aqui. Por favor, os neurocientistas aí, o pessoal da área de científico falou, professor, isso está muito simples. Mas é pro pessoal entender. O seu cérebro faz isso. Então, no processo de estudo, então, eu estudei português, está aqui a informação. Acabei de estudar substantivos. O seu cérebro está com a informação aqui. Aí você fala, caramba, saiu o novo jogo do Mortal Kombat. Tchau. Por quê? Interferência. Aquilo chama mais a sua atenção. Sabe como você pode comprovar isso? Isso acontece comigo direto às vezes. Às vezes eu estou estudando um negócio, aí minha esposa fala, Leandro,
saiu um novo jogo do Mario. Não é isso, ela não falaria isso pra mim. Mas digamos que ela falou. Na hora eu vou falar, o quê? Aí ela vai falar e tal, e aquilo interferiu. Quando eu voltar, eu vou falar, cara, o que eu tava fazendo mesmo? Já deve ter acontecido isso com você. Você fala, cara, o que eu tava fazendo? Ou você tá indo num lugar, lá, vai pegar uma água na geladeira, alguém fala alguma coisa, sua memória de trabalho, né? Você tá lembrando, tem que ir lá pegar uma água na geladeira. Alguém fala alguma coisa, você fala, cara... Ou você começa a pensar, viajar. Você tá indo pegar água e você lembra, nossa, a fulana brigou com o ciclano. Pô, mas a fulana é bem... Poxa, o fulano também é bem sem vergonha. Por que fez aquilo? Você pensando, no meio do caminho você fala, peraí, o que eu tô fazendo mesmo? O que eu vou fazer? Interferência. É que o pessoal não tem mais TV. Antigamente, o pessoal das antigas aí, meus amigos das antigas, falem comigo, anos 90. O que a gente fazia? Ficava lá um bagulhinho na TV rodando pra pegar o canal. Aí às vezes a gente pegava o canal, tinha uma interferência de um ou outro. Você tava assistindo ali o Chaves e tinha o programa da Band passando ao mesmo tempo. Aí ficava interferência. Você não escutava a informação corretamente. Interferência é um problema. Então tome cuidado com o seu ambiente de estudo. Tome cuidado com o que você faz logo após o estudo. Aqui no canal eu tenho falado bastante que eu não sou contra os jogos de videogame para os estudantes. Eu acho que é uma forma de entretenimento com muito equilíbrio, tá? Não é para você virar um zumbi jogando 24 horas. Aí fica difícil de você estudar. Mas com muito equilíbrio eu acho isso e muito tranquilo você jogar videogame. O problema é que as pessoas às vezes saem de um estudo que elas não estão a fim de estudar, cara. Ela pega o livro, aí fala, ai, que saco estudar isso aqui. Aí fica lendo o livro, meio que dormindo, pensando em outra coisa. Aí quando termina, fala, ai, graças a Deus, terminei esse negócio agora, deixa eu jogar. Cara, não vai ficar nada na sua memória. Interfere. Você tá o tempo inteiro falando pro seu cérebro o seguinte, olha, isso aqui não presta. Digamos que você estudou isso aqui de novo. Isso aqui não presta, eu não gosto disso aqui, isso aqui não funciona. Ah, videogame? Pff, joguei fora. Joguei fora, seu cérebro joga fora falando, vou usar aquilo de novo. Ele só vai reforçar quando você repete. E quando você está interessado, impedindo interferências. Eu tenho feito uma prática pessoal, porque, rapidamente aqui, só para explicar para vocês, eu já falei no meu Piscinecast, no podcast do professor Piscine, confira depois, canal Piscinecast, eu falo bastante de coisas pessoais. O que eu fazia? Eu escutava muito podcast, hoje eu não escuto tanto, eu escuto muito audiolivros, ou temas específicos de podcast. Então eu procuro um tema que eu quero, eu pego e escuto, eu não acompanho periodicamente. E o que eu fazia? Às vezes eu emendava, maratonava vários podcasts. E quando eu escuto podcast, eu escuto de informações que eu considero muito úteis. Não é entretenimento, não estou escutando bate-papo furado, falando de não sei o que. Não é isso. Quando eu estou escutando, por exemplo, eu escuto também podcast de bobeira, por exemplo, de videogame, falando de mercado de videogame que eu gosto bastante. Fico escutando. E aí eu escuto vou maratonando, porque é só pra fazer barulho, entendeu? Como pra minha cabeça pensar em outra coisa. Agora, quando é uma coisa importante, por exemplo, eu tava assistindo recentemente o podcast do Nova Acrópole, que eu já indiquei aqui no canal, da professora Lúcia Helena, e aí eu escutei hoje de manhã e o que eu fiz? Eu falei, não vou escutar mais nada. Eu preciso deixar que essa informação fique no meu cérebro e não sofra interferências. Eu preciso pensar nela. Olha que coisa. Eu preciso pensar nela. Eu vou ficar trabalhando essa informação no meu cérebro. Para não sofrer interferência. Para que eu lembre disso. Entendeu? Inclusive, eu não vou falar aqui, mas eu poderia falar de vários detalhes da palestra aqui para você. Por quê? Porque eu fiquei trabalhando com a informação depois. Enquanto eu tava dando uma geral na casa, escutando, parou, acabou. Continuei dando uma geral na casa e pensando naquilo. Certo? E o terceiro motivo para você esquecer o que estuda, e o pior, impressão fraca. Olha o que o Geoffrey Dudley fala disso. Tá? Não dar a devida atenção àquilo que desejamos lembrar. Não dar a devida atenção. Tem um pouco a ver com a interferência, né? Só que é um processo inicial. Qual que é a sua atitude quando inicia o estudo? Eu falei num artigo meu, escrevi em um artigo meu, que eu chamei na época de mentalidade da aprovação, e não confundir com mindset de crescimento ou coisa do tipo, né? Eu acho que esse mentalidade da aprovação não foi um termo bom que eu usei na época, mas tá lá.
O que eu falava? Eu falava de você estar positivamente, e agora positivamente no sentido de ser otimista com seus estudos, estar animado para estudar, o quanto isso ajuda você no processo de lembrança e memorização. Se concentrar nos aspectos positivos. Eu tenho que tomar cuidado para falar isso aqui, pessoal. Por quê? Porque eu não quero que você imagine os estudos. Nossa, os estudos são maravilhosos, uma nuvem cor-de-rosa, arco-íris, todo mundo feliz estudando. Nós entendemos que o estudo é uma atividade que exige muito cognitivamente falando, exige esforço, exige mentalidade e disciplina. Sabemos de tudo isso. Mas crie uma relação positiva com os estudos, uma relação boa. Não veja os estudos como um fardo. Isso pode acarretar em você uma impressão fraca, uma falta de atenção. Você já começa a estudar não querendo estudar. O que é essa impressão? O que ele quer dizer com impressão? A sua atenção é dispersa. Você já começa a sentar aí para estudar já viajando. Isso falando quando você tem consciência, mas existem outros processos inconscientes. Por exemplo, já dei várias vezes esse exemplo aqui no canal. Uma pessoa que me procurou para estudar porque queria esquecer da sua separação. Professor, eu acabei de separar, não estou bem e eu quero usar os estudos para esquecer da minha separação. Eu falei, mas você, como que você tá, né? Porque eu tinha até perguntado, você está conseguindo se concentrar? Não, é isso que é o problema, a pessoa falou. Eu fico o tempo inteiro pensando nisso. Não vai funcionar. Por quê? Porque você está abalado emocionalmente. Nesse caso eu falo para as pessoas, tira um tempinho, estude com menos intensidade, estude com menos intensidade e vá trabalhando isso com um terapeuta ou na sua vida, procurando outra forma, deixando que o tempo acalme você emocionalmente para que você estude. Isso é algum fator inconsciente. Às vezes uma preocupação momentânea que você tem. Putz, tô indo pra casa, contas, família, filho, esposa, cônjuge, galera lá, tá complicada a minha situação, você senta pra estudar e a sua cabeça não tá no lugar. A sua impressão vai ser fraca. Você tá pensando em outras coisas, outras preocupações. E aí é o momento de você desligar. Aprender a desligar. Por isso que eu falo, principalmente pros meus amigos e amigas aí, que me acompanham e trabalham e tem uma rotina complicada. Senta, procura estabelecer uma rotina para quando você chega para estudar em casa. Um aluno que eu atendi recente, ele falava o seguinte: professor, eu nem vou para casa, eu estudo antes de chegar em casa. Porque quando eu chego em casa eu não estudo mais. Eu tenho que dar atenção para minha família, então antes de ir para casa eu já consigo emendar os estudos, aí depois eu fico tranquilo, vou para os meus exercícios e tal. Cria uma rotina, tá? Tem gente que gosta de chegar em casa, toma um banho, deixa aquela água um pouquinho, com todo cuidado do mundo aí, pela questão da natureza, né? Economizar água e tudo. Deixa um pouquinho aquela água caindo um pouquinho no seu rosto, só um pouquinho. Aí você para, deixa passar um pouco aquelas preocupações, tenta centralizar sua mentalidade para estudar. Estudar, pessoal, é uma atividade que envolve a sua mente. Eu falei em uma palestra, tem aqui no YouTube, depois procurem como organizar a sua rotina de estudos. Uma palestra que eu ministrei aqui para uma escola de cursinho preparatório, que é o seguinte: você não tem 2 cérebros, você só tem um cérebro para estudar. E você precisa utilizar esse cérebro que se preocupa com a sua família, com as suas contas, com tudo que você tem, com anseios, com medos, com receios de provas. Você usa esse mesmo cérebro para estudar. E você precisa ter uma mente organizada, aprender a lidar com a sua mentalidade. Desafios da modernidade. São os desafios da modernidade. Para quem é um estudante adulto, quem precisa se dedicar. Inclusive para os adolescentes. Pressão de vestibular, cobrança do que eles precisam ser. Enfim, são assuntos que extrapolam um pouco o nosso tema, mas que pode influenciar você. Pode influenciar a sua impressão, a sua atenção nos estudos. E quando você não está atento nos estudos, você não memoriza. A atenção é a porta da memorização. A atenção é a porta da memorização. Falo bastante disso no método 5. Se você não está atento, você não consegue criar um processo de memorização. Você fica lendo, relendo, porque a sua cabeça está em outro lugar. Você assiste a aula e fala: nossa, o que o professor está falando? Não estou nem prestando atenção. Trazer a sua atenção é o passo inicial para você ter uma boa rotina de estudo, para você memorizar os estudos com eficiência. E aí você vai aplicando essas técnicas para ajudar na sua atenção. O que eu acho legal de você fazer é o seguinte: perceber isso. Perceba isso.
Quando você vai sentar para estudar e falar, opa, peraí, assisti aquele vídeo do professor Piscine, a minha impressão tá fraca, minha cabeça tá divagando, vou dar um tempinho para tentar relaxar minha mente, tomar um café, me desligar de tudo e voltar a estudar. Não tô conseguindo, uma técnica que eu passo para vocês, não tá conseguindo mesmo? Força um pouco, força. Não desiste de cara, tá? Não desiste de cara. Lembra que eu falei, o seu cérebro, ele quer economizar energia. Seu cérebro vai estar falando, não, chega de estudar, não aguento. Tá fazendo assim. Você força. Por quê? Porque à medida que você for forçando, você cria mais vontade, mais força de vontade. Isso ajuda você a se manter mais firme nos estudos. Não desiste de cara. Não desiste de cara. Mantenha um pouco a força, persiste um pouco, o máximo que você conseguir. E aí você vai mantendo isso todos os dias. Todos os dias. Tá? Todos os dias fazendo esse esforço, procurando alternativas, tenta limpar sua mente e volta. Nem que você fale o seguinte, cheguei hoje para estudar, o professor Piscine falou lá, tentei, fiquei 1 hora, rendi pouco nos estudos, mas você ganhou muito em força de vontade. E essa força de vontade diária vai ajudando você a se manter firme nos estudos. É o que eu falo para todo mundo que eu acompanho. Essa força diária, essa disciplina diária, mental, de atenção, ajuda você. Por último, um exercício para ajudar você a melhorar a sua atenção. Assista 5 exercícios para o cérebro que tem aqui no YouTube do Professor Piscine. Assista lá, 5 exercícios para o cérebro. Qual desses motivos está atrapalhando você? Coloque aqui nos comentários, compartilhe sua experiência porque ajuda a nossa comunidade. Nossa comunidade é muito ativa, sua participação enriquece. Coloca aqui 1, 2, 3, todos. Professor, estou com tudo. Coloca aqui embaixo. Aqui também tem os links para o meu site, para os meus serviços, se você precisar de alguma coisa. Tem aqui outras informações, o canal do Piscinecast. E assista outros vídeos do Professor Piscine. De onde veio esse, vem muitos outros. Um abraço e nos vemos numa próxima. Até mais.